Olá, sejam todos bem-vindos, pais e catequizandos, ao nosso primeiro encontro aqui da Crisma. Deixa eu me apresentar, eu sou André, como eu disse lá no grupo, eu sou catequista aqui da comunidade de Santa Luzia. Eu queria desejar boas-vindas a todos vocês. Antes de iniciar o nosso encontro, eu gostaria de fazer dois pedidos. O primeiro deles, como nós sabemos, nós estamos na fase emergencial. E exatamente por isso, em respeito aos decretos, nós não podemos ter encontros presenciais. Mas eu peço a todos vocês que tenham calma, que tenham paciência, porque juntos e com muita oração nós conseguiremos passar por essa fase e conseguiremos realizar os nossos encontros de forma presencial. Claro, respeitando todas as medidas de segurança. Mas por enquanto, vamos nos manter calmos e para esses encontros de forma remota, que a Crisma acabou se adaptando, eu peço que todos os catequizandos tenham aí, junto com vocês, a Bíblia, que é um instrumento de todo cristão e que a gente vai levar para a nossa vida inteira. E além disso, eu também peço que vocês vão lá no grupo, após esse encontro, e digam o que vocês acharam desse encontro, o que vocês aprenderam. E também se apresentem com o nome, onde vocês moram e qual que é a motivação de vocês para participar desses encontros, para continuarem participando desses encontros. Então o tema do encontro de hoje é propriamente a Crisma, esse sacramento que todos vocês vão começar a vivenciar a partir do dia de hoje, com muito amor e com muitas graças de Deus. Então, o sacramento da Crisma, ele faz parte dos 7 sacramentos que nós temos na nossa vida. Os sacramentos, eles são sinais sagrados, ou seja, são sinais sagrados que realizam uma ação divina na nossa alma. E os sacramentos foram instituídos por Jesus. Mas por que foram instituídos por Jesus? Por que ele deu para nós os sacramentos? Para a nossa própria salvação. E os sacramentos, eles estão divididos entre os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos da cura e também os sacramentos do serviço. Os sacramentos da iniciação cristã são o que nós estamos vivenciando. O primeiro deles foi o batismo. Depois nós tivemos a primeira Eucaristia. E agora vocês estão vivenciando, a partir do momento de hoje, o sacramento da confirmação, ou o sacramento da Crisma. Só para nós relembrarmos, o batismo é a porta para todos os outros sacramentos. O batismo nos remete à santidade, purificação. Todos nós carregamos o pecado original quando nós nascemos. O pecado original surgiu lá de Adão e Eva, da criação. Quando Deus criou a terra, criou o homem e a mulher também, Adão e Eva. Só que Adão e Eva desobedeceram, pecaram contra a castidade, pecaram contra Deus. E acabou que todas as pessoas que nascem, elas vêm com o pecado original na alma. Então quando nós nascemos, infelizmente, nós carregamos esse fardo na nossa alma. Mas exatamente por isso que foi instituído por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o sacramento do batismo. Porque é a partir desse sacramento que nós crucificamos essa alma manchada e nós renascemos com uma alma santa, uma alma limpa, mais próxima de Deus. Então essa é a graça, é a ação divina que acontece na nossa alma com o sinal sagrado do sacramento do batismo. Depois do sacramento do batismo, nós temos o sacramento da primeira Eucaristia. Um exemplo muito prático para nós entendermos. Na nossa vida, nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos de energia para continuar a nossa vida. E, junto com a nossa vida espiritual, não é diferente. O sacramento da primeira Eucaristia é o alimento da nossa graça, da nossa alma. E é isso que acontece dentro do sacramento da primeira Eucaristia, que vocês vivenciaram há um tempo atrás. E agora nós temos o sacramento da confirmação, ou sacramento que vocês mais conhecem, sacramento do Crisma. O Crisma, ele é um óleo. Então é imposto através da imposição das mãos um óleo ungido sobre a nossa cabeça, tá bom? Isso vocês vão ver um pouco mais pra frente. Mas o sacramento da confirmação, como o próprio nome diz, é o Espírito Santo que desce sobre cada um de nós e confirma a nossa fé em Cristo. E para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse sacramento, eu peço que vocês pesquisem sobre o sacramento da Crisma e vocês mandem o que vocês entenderam lá no grupo, para a gente ir trocando algumas informações, tá bom? Então agora nós iremos ler uma passagem
E antes disso a gente vai fazer uma oração, a oração do Pai Nosso e também a oração do Vinde Espírito Santo. E já já eu passo a passagem para vocês, tá bom? Então vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Essa última reza que nós fizemos do Vinde Espírito Santo é uma oração muito importante, principalmente para esse momento que vocês começam a viver a partir do dia de hoje. Então eu vou mandar essa oração do Vinde Espírito Santo no grupo e eu quero que vocês se habituem a orar com essa oração. Agora eu preciso que vocês peguem a Bíblia de vocês e acompanhem a leitura do dia de hoje. Então a passagem é a seguinte: vocês vão abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 12 ao 21. E antes de nós começarmos essa leitura em conjunto, eu peço para que vocês pausem esse vídeo e leiam aí na casa de vocês e tentem entender. Mas vale lembrar também que para esses encontros, eu preciso que vocês estejam em um local em silêncio, um local em que vocês possam prestar atenção na nossa reflexão, na nossa meditação. Então sempre que nós formos fazer esses encontros, sempre que vocês forem assistir esses vídeos, eu peço que vocês vão para um lugar um pouco mais calmo na casa de vocês. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco difícil, mas tentem ir no local calmo para vocês realmente refletirem e meditarem. Agora que vocês já sabem disso, estão em lugar calmo e fizeram a leitura da passagem, nós iremos ler juntos. E a passagem diz assim: Mas quando creram em Filipe, que lhes anunciava a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, fizeram-se batizar homens e mulheres. O próprio Simão, por sua vez, abraçou a fé, foi batizado e não se separava mais de Filipe. Ficava fora de si à vista dos sinais e dos grandes prodígios que aconteciam. Quando os apóstolos, que estavam em Jerusalém, souberam que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para lá. Desceram, pois, e rezaram por eles, a fim de receberem o Espírito Santo, que de fato ainda não havia descido sobre nenhum deles. Apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Impunham as mãos sobre eles e recebiam o Espírito Santo. E Simão, vendo que o Espírito Santo era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que receba o Espírito Santo aquele a quem eu impuser as mãos. Mas Pedro replicou-lhe: Pereça teu dinheiro, e tu com ele. Por que pensastes que podias comprar com dinheiro o dom de Deus? Nisto aqui não tens parte nem herança, pois teu coração não é reto diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem se passa em Samaria. Samaria era uma região montanhosa lá do Oriente Médio, o antigo reinado de Israel. E sempre que nós formos fazer a leitura dessas passagens, eu peço que vocês prestem atenção nas pessoas que estão sendo citadas nessa passagem. Aqui nós temos a presença de Filipe. Filipe não é o Filipe que era um dos apóstolos. Não é esse Filipe que nós estamos nos referindo. Esse Filipe, ele foi apresentado aos apóstolos e estes batizaram Filipe. E o que Filipe estava fazendo em Samaria? Está dizendo aqui na passagem. Ele anunciava a boa nova do reino de Deus. Mas o que é essa boa nova? A boa nova é a evangelização, é o evangelho. É Deus que cumpriu essa promessa
e enviou para o meio dos homens o Salvador que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, por meio de Deus, se misturou, veio aqui para a terra, em meio dos homens, para o quê? Para anunciar o reino de Deus. Então Filipe, que era uma pessoa batizada e que estava evangelizando, estava batizando outras pessoas em Samaria, ele estava anunciando a boa nova. E o que acontecia? Nós temos a presença de outro homem, que é de Simão. Simão, nesse caso, nessa passagem, ele era conhecido como o mago. Por que ele era conhecido como mago? Porque ele era conhecido por enganar as pessoas, fingindo ser uma pessoa importante. Simão ficou sabendo da presença de Filipe em Samaria, que ele estava anunciando a boa nova. E ele foi ter-se com Filipe. E aqui na passagem está dizendo o seguinte: o próprio Simão, aquele que enganava as outras pessoas, abraçou a fé, foi batizado e não se separava mais de Filipe. Ficava fora de si à vista dos sinais e dos grandes prodígios que aconteciam. Então o que acontece é que Simão, quando foi ter-se com Filipe, abraçou a fé, em vista de tudo que estava acontecendo na vida das pessoas, quando elas aceitavam a boa nova, quando elas eram batizadas. E em meio a isso, Simão se converteu, saiu daquela vida em que ele estava, enganando as pessoas. E disso nós sabemos que nós não conseguimos nada enganando as outras pessoas. Depois disso, nós temos na passagem dizendo o seguinte: quando os apóstolos souberam que Samaria estava sendo anunciada, onde Samaria estava sendo anunciada a boa nova, os apóstolos enviaram Pedro e João. E aqui, nesse momento na passagem, nós temos a presença do próprio sacramento da confirmação. Se atentem, ainda não havia descido sobre nenhum deles o Espírito Santo. Apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. O que quer dizer? Como eu disse, o sacramento da confirmação é a confirmação da nossa fé em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que desce dos céus e nos confirma. E aqui na passagem está dizendo o quê? Que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles apenas tinham sido batizados. E aqui também fala sobre outro acontecimento. Impunham as mãos sobre eles e recebiam o Espírito Santo. A imposição das mãos, o que significa? Significa que a pessoa está sendo admitida em um novo ministério. E quando nós recebemos, por exemplo, nós somos concebidos com o sacramento da confirmação, nós temos a imposição das mãos, exatamente da forma como está escrito aqui na passagem. E continuando com a passagem, a gente vê que Simão, que havia sido batizado e havia vendo que o Espírito Santo ele era imposto pela imposição das mãos, ele ofereceu dinheiro para os apóstolos. E o que Simão disse? Dai-me também a mim esse poder, para que receba o Espírito Santo aquele a quem eu impuser as mãos. O que acontece é que Simão não se deu conta que nada de Deus se compra com dinheiro. Isso é uma coisa que nós devemos aprender na nossa vida. O amor, a fé, a paz, nada que é divino, que é de Deus, é comprado com dinheiro. E o que acontece é que Simão não tinha conhecimento disso e ele pecou com relação a isso. Ofereceu dinheiro aos apóstolos para ter esse poder de impor as mãos e a pessoa receber o Espírito Santo. Então, nós temos que levar esse aprendizado na nossa vida. E muitas vezes, nós caímos naquela situação em que a gente só pede algo para Deus. Nossa, Senhor, eu queria tanto aquilo, eu queria isso, eu queria que minha mãe me desse isso, que meu pai me desse aquilo, eu queria que minha vida fosse desse jeito. Mas, na maioria das vezes, nós nunca oferecemos nada a Deus. E eu convido vocês, catequizandos, a refletirem o que vocês hoje ofereceram a Deus. Vocês agradeceram por estar vivo, por ter a sua mãe do seu lado, o seu responsável do seu lado, por conseguir ter comida na sua mesa? É porque muitas vezes, como eu disse, a gente pede, mas a gente nunca quer dar, e a gente precisa oferecer coisas a Deus, ao nosso Senhor. Nós não podemos ter uma atitude como de Simão,
que simplesmente queria comprar com dinheiro algo que é de Deus. Nós devemos entender, nada que é de Deus se compra com dinheiro. E Pedro disse a Simão, quando ofereceu dinheiro: pereça teu dinheiro, e tu com ele, porque pensastes que podias comprar com dinheiro o dom de Deus. Nisto aqui não tens parte nem herança, pois teu coração não é reto diante de Deus. No final da passagem, nós temos essa citação: o teu coração não é reto diante de Deus. O que ele quis dizer é que o coração de Simão não era sincero com Deus. Ou seja, Deus, ele conhece tudo aquilo que a gente pensa, todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos, todos os nossos medos. E quando nós não somos sinceros com Deus, nós simplesmente não temos um coração reto. A gente simplesmente está mentindo, assim como fez Adão e Eva e pecaram contra Deus. E assim nós carregamos o pecado original. Então eu convido você, catequizando, a refletir. Será que você está tendo as mesmas atitudes que Simão? Você está sendo sincero com Deus? Ele sabe todos os seus sentimentos, mas você realmente está dizendo aquilo que é a verdade? Tanto para Deus quanto para os seus pais, por exemplo. Você está sendo sincero quanto aos seus sentimentos com eles? Pensa um pouco sobre essas coisas. Reflita, medite e responda para si mesmo. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer na nossa vida. Isso é muito importante, porque nós não podemos ter uma atitude igual a de Simão. Então, a partir dessa passagem, eu convido vocês a refletirem e também a irem lá no grupo. E como eu disse, se apresentem com o nome de vocês, onde vocês moram, qual é a maior motivação de vocês a continuarem com esses encontros da Crisma. Eu gostaria muito da participação de vocês e pesquisem mais sobre o sacramento da confirmação e mande lá no grupo que a gente vai estar lendo e te respondendo. Agora a gente vai terminar com mais uma oração e eu agradeço de verdade por vocês estarem participando desse encontro no dia de hoje. E tenham fé que tudo isso que está acontecendo no mundo vai passar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero vocês lá no grupo para a gente trocar algumas informações. E assim a gente vai dando continuidade à nossa nova caminhada, à nossa nova jornada.